No vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre estruturas de repetição. Então, aí na disciplina de algoritmo e programação, até agora a gente já viu, né, os tipos de dados, como fazer a entrada de usuário, atribuir valores em variável, o que são variáveis, os tipos de dados básicos, como fazer condições no nosso algoritmo com o if, o elif, o else. E agora a gente vai começar a ver estrutura de repetição. Até esse ponto, vocês com certeza já devem ter visto o material escrito da aula de hoje, que eu deixei lá no fórum. Então, o objetivo da aula de hoje, a gente vai ver tanto estrutura de repetição quanto lista, ambos trabalhando diretamente no Python. E o primeiro slide da aula de hoje, muita gente não viu o vídeo que eu tinha deixado na aula passada, que é o vídeo de resolução daquele algoritmo que estava no fórum. Então lá tem um vídeo mostrando passo a passo duas maneiras de resolver o mesmo algoritmo. Então peço aí que vocês assistam para que vocês entendam aí como era a resolução daquele algoritmo anterior. Porém teve bastante gente que respondeu lá no fórum e que conseguiu desempenhar bem lá a resolução do algoritmo. Estrutura de repetição no Python, a gente tem dois tipos. A gente tem o while, que é o enquanto, e o for. A gente vai entender nesse vídeo aqui a diferença de uma para outra, como as duas funcionam, e onde a gente pode aplicar. A estrutura de repetição ela é responsável por permitir que um determinado bloco de código seja executado por diversas vezes. É para isso que a gente usa estrutura de repetição. E no dia a dia da programação ela é extremamente útil, e a gente vai ver o porquê dessa utilidade. Para que eu mostre aqui para vocês como essas estruturas ajudam no dia a dia, e também que eu aproveite esse vídeo para recapitular o que a gente viu até agora, eu deixei escrito aqui um algoritmo bem simples que a gente já até fez em sala de aula, presencial ainda, que é um algoritmo aqui que vai perguntar o nome de um aluno, vai pedir que seja digitado a nota de 4 bimestres desse mesmo aluno e fazer o cálculo da média. E daí em cima dessa média a gente vai fazer algumas validações. Se a nota for menor que 4, a gente tem que mostrar que o aluno está reprovado. Se a nota for entre 4 e 6, mostrar que o aluno está em recuperação. Caso a nota seja maior que 6, mostrar que o aluno está aprovado. E nesse caso aqui específico, também pede que faça uma validação em cima da nota digitada. Então, se a nota for menor que 0 ou maior que 10, tem que mostrar que aquela nota é inválida e pedir para ser digitada novamente. Para resolver isso aqui, é muito tranquilo. Conhecimento que a gente aprendeu até agora, todo mundo aí vai estar apto a fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é pedir o nome do meu aluno. Então, o nome do meu aluno, eu vou pedir aqui através de um input, que é como a gente faz a entrada de dados, para o usuário digitar o nome do aluno. Então, dessa maneira aqui, digite o nome do aluno, armazenando na nossa variável nome. E agora eu preciso das 4 notas, então isso aqui também a gente pode fazer assim. Nota 1 igual ao nosso input. E aqui um detalhe importante, sempre eu vou comentar isso com vocês. O input ele entra dados do tipo string, do tipo texto. Então, para fazer um cálculo matemático aqui, a gente tem que fazer a conversão, ou seria para inteiro, ou para um ponto flutuante. Como eu estou trabalhando com nota, e pode ter uma nota lá, por exemplo, 6.8, 7.3 e por aí vai, eu vou fazer uma conversão aqui para float. Então, eu vou colocar aqui para digitar. Digite a nota do primeiro bimestre. Então, digite a nota do primeiro bimestre armazenando na nota 1. Aqui eu vou colar essas linhas de código. Vou mudar aqui para nota 2, nota 3 e nota 4. E basicamente aqui eu vou mudar as mensagens. Então a nota do segundo bimestre, a nota do terceiro bimestre e a nota do quarto bimestre. Mudou a mensagem. E aqui, se a gente for ler o nosso algoritmo, ele pede para a gente fazer a média. Então, o que é a nossa média? Eu vou fazer uma variável que eu vou chamar de média, e basicamente é a nota do primeiro, mais a nota do segundo, mais a nota do terceiro, mais a nota do quarto bimestre,
Vou colocar aqui parênteses para que isso aqui seja feito antes da nossa divisão por 4, que é para tirar a nossa média. Então aqui agora a gente poderia vir e realizar o nosso validação de condição do algoritmo, né? Caso a nota for menor que 4, então a gente pode fazer isso em cima do quê? Em cima da variável média. Caso a média aí seja menor que 4, abrir os dois pontos, não esqueçam dos dois pontos, pessoal. Usou aí estrutura condicional e depois os laços de repetição, a gente tem que abrir os dois pontos para trabalhar com ele, senão não vai funcionar. Então, caso a nota, né, a nossa média, seja menor que 4, a gente vai escrever aqui o seguinte, que o nosso aluno, e aqui eu vou colocar assim, aluno, dois pontos, fazer uma concatenação para imprimir o nome que foi digitado lá em cima, então vírgula, e aqui volta a escrever, vírgula, vírgula. Então aqui o aluno, vai escrever o nome do aluno que foi digitado, foi reprovado, vou colocar assim, foi reprovado com a média, e aqui eu vou concatenar com a média. Então a vírgula aqui serve para concatenar valores que vêm de uma variável, né, nome, média, com o texto que eu estou escrevendo. Então foi reprovado com a média que foi calculado. Vou continuar aqui. Qual que é a nossa próxima validação? Vou fazer um elif aqui agora, e vou tratar agora o seguinte, a nossa média. Se ela for maior ou igual a 4, então o AND, operadores aqui booleano, né? Na aula passada a gente viu bastante isso aqui, operadores booleanos. E ela for menor que 6, isso aqui significa que o nosso aluno, então vou aproveitar essa mensagem, ficou em recuperação. Então aqui ele ficou em recuperação com a média que foi calculada. Na sequência, eu posso trabalhar direto com else. Por quê? Pelo motivo que, se a nota for menor que 4, a nota tiver entre 4 e 6, já estou tratando, então significa caso a nota seja maior que 6 é porque ele foi aprovado. Então aqui o aluno foi aprovado com a média que foi calculada. Vamos testar esse algoritmo aqui. Para testar esse algoritmo, vou, no meu caso aqui, o F5. Então ele está pedindo aqui digitar o nome do aluno. Então o nome do aluno, vou colocar aqui João, digitar a nota do primeiro bimestre. Então vou colocar aqui 6, 4 para o segundo, 6 para o terceiro e 4 para o quarto bimestre. O aluno ficou em recuperação com média 5.0. Então aqui o nosso algoritmo está funcionando. Se eu fechar isso aqui e executar de novo, né, utilizando aqui uma outra nota aqui para a gente testar, vamos deixar aqui agora, por exemplo, as notas aqui todas acima de 6. Então vai ser 6, 7, 6 e 7. Aliás, o nome do aluno aqui eu coloquei 6, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos executar. Então, o aluno 6, porque eu tinha digitado 6 aqui em cima no nome do aluno, foi aprovado com a nota, com a média 6.75. Então, veja que o ponto flutuante também está funcionando. Ele está fazendo o nosso cálculo aqui de maneira correta. E uma última execução aqui, vamos forçar aqui para ele escrever que ele foi reprovado. Então, uma última execução desse algoritmo. Colocar aqui as notas baixas, então vou colocar lá o João, nota, dei um enter aqui, deixa eu rodar de novo, colocar lá o João, colocar 3, 4, 3 e uma nota 2 aqui. Então o João foi reprovado com a média 3, nosso algoritmo está funcionando de maneira correta. Isso aqui foi o que a gente viu até então, como declarar variáveis, como fazer tipagem nas nossas variáveis, como dar entrada de dados a partir de algo que é digitado pelo usuário, como fazer operações matemáticas e como a gente faz
validações condicionais do nosso código, com o if, elif e o else, como a gente imprime dados aqui para o usuário, além de utilizar lógica booleana. Então, até aqui, o nosso conhecimento permite a gente resolver problemas desse tipo. Só que nesse caso aqui, a gente tem uma informação que eu ainda não tratei nesse algoritmo, e agora, prestem bastante atenção que eu estou entrando no ponto crucial da aula de hoje, que é as nossas estruturas de repetição. Então, caso a nota digitada for menor que 0 ou maior que 10, a gente tem que tratar isso e mostrar que a nota é inválida e pedir para digitar essa nota novamente. Eu vou fazer isso aonde? Antes de eu calcular minha média. Por que antes de eu calcular minha média? Porque eu tenho que ter certeza que para eu fazer o cálculo da média, eu não tenho nenhuma nota inválida. Por isso eu vou fazer essa validação aqui antes. Essa parte aqui de baixo está funcionando de maneira correta, a gente já provou isso rodando o algoritmo aí 3 vezes. Então, o que a gente pode pensar nessa validação de nota? Vou deixar escrito aqui, validação de nota. A gente pode pensar, opa, se eu preciso validar, eu tenho que trabalhar com estrutura condicional. E realmente, é isso que a gente precisa. Vamos fazer isso aqui na prática. Então eu vou colocar lá, que se a nota 1 for menor que 0, ou, então é o OR, aí mais uma vez o operador booleano, ou a nota 1 for maior que 10, então se ela for menor que 0 ou se ela for maior que 10, essa nota aqui que o usuário digitou para o primeiro bimestre, ela é inválida. Então eu tenho que vir aqui escrever que a nota digitada para o primeiro bimestre colocar aqui a nota digitada para o primeiro bimestre é inválida. E daí posso vir aqui, colocar mais um print aqui, fazendo o seguinte aqui, ó, já vou aproveitar essa linha, pedindo para o usuário digitar a nota novamente. Então vou fazer aqui que a nota 1 vai ser igual, digite, vou até escrever aqui, novamente a nota do primeiro bimestre. Então eu tenho que fazer essas validações aqui para cada uma das minhas notas. Como é condicional, a gente já sabe fazer isso muito bem. Então eu vou pegar aqui, vou copiar aqui, usando agora o elif. E agora vou tratar o quê? A nota do segundo bimestre. Então a nota digitada para o segundo bimestre é inválida, digite novamente a nota do segundo bimestre e atribuo também na nota 2. Então, nota do segundo bimestre. Vou reaproveitar esse bloco de código aqui do elif e tenho que fazer ele para o nota 3 e para o nota 4. Importante aqui a gente acertar a nossa indentação. Então aqui, nota 3. E a mensagem aqui, ela tem que tratar terceiro bimestre. Aqui embaixo também, atribuir para o nota 3 e digite novamente a nota do terceiro bimestre. Aqui, tratar a nota 4. Mesma coisa, aqui embaixo colocar nota 4. Então veja, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. A nota digitada para o quarto bimestre é inválida, digite novamente a nota do quarto bimestre. Veja que mais uma vez aqui utilizando o if e o elif, e mais aqui o conhecimento nosso adquirido até agora na disciplina, a gente está fazendo essa validação. Eu vou pegar, vou salvar isso aqui e vou executar para a gente ver isso na prática. Então está pedindo lá para a gente digitar o nome do aluno, João. E agora eu vou fazer um teste aqui. Eu vou dizer que a nota do primeiro bimestre é 11, ou seja, maior que 10. A nota do segundo aqui eu vou colocar que é menos 2. A nota do terceiro e do quarto eu vou colocar notas válidas. Então eu vou colocar que é 6 para o terceiro e 7 para o quarto. Veja que a primeira mensagem que a gente tem é a nota digitada para o primeiro bimestre é inválida. Digite novamente a nota do primeiro bimestre. Então aqui eu vou colocar que foi 5 a nota do primeiro bimestre. E ele, João, ficou em recuperação com a média 4. Só que veja aqui que a nota do segundo
ele não fez essa condição. Ele não tratou essa condição. Eu digitei duas notas inválidas, ele até tratou essa nota do primeiro, mas não tratou a nota do segundo. Vamos analisar agora esse algoritmo e entender qual o problema aqui que está acontecendo. Ele viu aqui se a nota do segundo for menor que 0 ou for maior que 10, ele tinha que vir aqui e escrever: a nota digitada para o segundo bimestre é inválida, digite novamente a nota do segundo bimestre. Ele está fazendo aqui nota 3, nota 4, ele até tratou essa primeira nota aqui. Primeiro motivo que a gente tem que corrigir nisso: a nossa validação de nota, ela não pode ser um bloco de código único, porque a partir do momento que ela entra aqui, ela vai sair fazendo as outras condições aqui só se a primeira não fosse atendida. Então, a primeira coisa que eu tenho que vir aqui e refatorar, mudar nesse código, é tratar ele com ifs separados aqui. Eu não preciso tratar com elif, porque cada validação aqui é uma validação em cima de uma nota diferente. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou deixar um if validando cada nota. Essa é a primeira mudança que a gente tem que fazer nesse algoritmo aqui, para que ele faça essa validação de nota de maneira que uma nota não dependa da outra, porque eu estou validando aqui se cada nota que é digitada ela é correta ou não. Então agora eu vou utilizar exatamente aquele mesmo exemplo que eu rodei anteriormente. Eu vou pedir a nota do aluno, vou digitar aqui o nome lá, João. A nota do primeiro bimestre eu vou colocar que é 11, a nota do segundo é -2, a nota do terceiro 6 e a nota do quarto 7. Então ele, mais uma vez, caiu que a nota digitada para o primeiro bimestre é inválida. Digite novamente a nota, vou colocar lá nota 5 do primeiro bimestre. E agora veja que agora sim ele foi lá e validou que a nota do segundo bimestre é inválida. Por quê? Porque o if do segundo bimestre ele não tem nada a ver com o if do primeiro. E assim tá para as 4 notas. Então vai funcionar a validação do jeito que a gente espera. Se eu vim aqui arrumar a nota do nosso segundo bimestre, por exemplo, para 6, ele vai calcular a média corretamente, considerando lá 6, 7, 5 e 6 de nota. Então, o João foi aprovado na tampa lá, com nota 6. Aí muita gente aqui pode estar se perguntando: ok, então o algoritmo agora, o problema foi finalizado. Caso a nota digitada for menor que 0 ou maior que 10, tem que mostrar que a nota é inválida e pedir novamente. Ok, realmente, esse algoritmo aqui ele está validando exatamente o que está escrito. Mas eu vou executar aqui e vou apresentar um problema para vocês. E se o usuário for teimoso, e eu vou colocar aqui de novo lá o João, vou pedir a nota do primeiro bimestre, por exemplo lá, vou colocar 12, a nota do segundo 5, a nota do terceiro -2 e a nota do quarto 7. Beleza, a gente já viu que ele arruma a nota. Então agora no primeiro bimestre eu vou digitar que a nota não foi 12, foi 9 que o João tirou. E ele foi lá e pediu que a nota do terceiro bimestre que a gente tinha digitado -2 é inválida. Mas se nesse caso aqui o usuário continuasse sendo teimoso e falasse: não, mas eu quero colocar aqui -2, quero manter a nota, ou quero colocar um outro valor aqui, vou colocar -5. Será que ele vai validar de novo ou ele vai fazer o cálculo da nossa média? Veja que ele não valida de novo, porque aquele bloco ele já pediu uma vez, então ele não vai pedir de novo. Basicamente ele vai executar o que? Então ele digitou lá que o João ficou em recuperação com a média 4. Ele considerou essa nota aqui digitada por último, esse -5 no terceiro bimestre. O porquê disso? Porque ele chegou aqui, pediu lá a nota do terceiro bimestre e eu digitei -2. Aí ele fez essa validação uma primeira vez e disse: olha, a nota que você digitou para o terceiro bimestre é inválida. Digite novamente essa nota aí do terceiro bimestre. E aqui eu fui lá e coloquei -5, ou seja, continuei colocando uma nota inválida. E basicamente não tenho mais validação. Ele vai descer, vai calcular a média e vai fazer a condição aqui para ver se o aluno foi reprovado, ficou em recuperação ou aprovado. Aqui que a gente entra na aula de hoje, em estruturas de repetição. O que o while pode ajudar a gente? O primeiro tipo de estrutura de repetição que está lá no material impresso que eu deixei para vocês hoje. O while, e para explicar o while aqui para vocês, eu vou aproveitar aqui o nosso
shell do Python, então vou colocar aqui para executar o nosso algoritmo, mas vou abortar aqui a execução. Então aqui no nosso shell aqui vocês já viram em aula que qualquer coisa que eu digitar ele vai interpretar e vai me retornar. Como que o while funciona? O while ele é um laço de repetição que faz o seguinte, ele trabalha com uma expressão booleana, como o if trabalha. Então tudo que eu digitar aqui dentro que for verdadeiro, ele vai ficar digitando. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu vou vir aqui e vou criar uma variável aqui no meu algoritmo que eu vou chamar de controle. E eu vou dizer que esse controle aqui, ele começa com o valor 1. E agora, né, se eu digitar aqui controle, ele vai dizer que controle tem o valor 1. Como que o while funciona? O while ele funciona da seguinte maneira. Enquanto o que tiver aqui dentro for verdadeiro, ele vai executar um bloco de código. Vamos entender isso na prática? Por exemplo, eu vou colocar aqui enquanto o controle for menor que 5, enquanto o controle que está valendo 1 for menor que 5, vai fazer o seguinte. Aqui veja que assim como no if eu abro 2 pontos para tratar um bloco de código. E vou escrever aqui. Controle é menor que 5. Na linha de baixo vou escrever o valor do controle. Só para vocês entenderem como funciona o while. E aqui vou concatenar com o meu controle, que começa valendo 1. E na outra linha eu vou fazer controle é igual a controle mais 1. Isso aqui vai fazer que cada vez que o meu código executar aqui nesse bloco, vai pegar o valor de controle que começa em 1, vai jogar para dentro dessa variável o próprio valor do controle mais 1, ou seja, o controle vai valer 2, vai valer 3, vai valer 4. A hora que ele vai valer 5, o que ele vai fazer? Ele vai ver aqui, controle. A hora que, por exemplo, ele estiver valendo 5, 5 é menor que 5? Opa, não. 5 é igual a 5. Então aqui ele vai falar que isso aqui é falso e não vai executar. Então o que vocês têm que entender do while? Tudo que tiver aqui dentro do parênteses e que retornar verdadeiro, ele vai executar. Então vocês têm que tomar cuidado aqui para não deixar uma expressão que sempre retorne verdadeiro, porque ele vai rodar em um laço infinito aqui. Vamos executar esse código aqui e vamos ver o funcionamento dele. Eu vou vir aqui e vou executar. Então veja que ele executou esse bloco aqui. Quantas vezes? Eu escrevi uma única vez o bloco e ele executou controle é menor que 5, valor do controle 1, porque eu comecei com a variável controle aqui igual a 1. Controle menor que 5, valor do controle 2. Por quê? Aqui na terceira linha eu coloquei que controle recebe o próprio controle mais 1. Aí, valor do controle 2, valor do controle 3. Aí, quando o valor do controle aqui foi 4, ele executou. Daí, na próxima interação, quando ele escreveu isso aqui, valor do controle 4, ele veio aqui por último e adicionou mais 1 no controle, ou seja, o controle ficou igual a 5. Aí, quando ele foi executar de novo, o que ele fez? Controle valendo 5 é menor que 5? Opa, não, 5 é igual a 5. Então, isso aqui é falso e ele não executa. Ele desce e termina a validação do nosso algoritmo. O que vocês têm que entender? Aonde que a gente pode utilizar o nosso while aqui? O while, como ele é uma estrutura de repetição, que o controle dela, se ela executa ou não, ela trabalha com algo que é verdadeiro ou falso, a gente pode utilizar o while exatamente nesse nosso exemplo aqui, para fazer a validação da nossa nota. Então, para cada uma da nossa nota aqui, para cada validação de nota, a gente pode fazer o seguinte, que ele pega aqui, em vez de fazer um if, a gente poderia fazer o que aqui? Fazer um while. Vamos refatorar, vamos mudar esse código aqui. Eu vou fazer o seguinte, que se a nossa nota, né, enquanto a nossa nota 1 aqui for menor que 0, ou nota 1 for maior que 10, eu escrevo a nota digitada para o primeiro bimestre é inválida e digite novamente a nota do primeiro bimestre. Então veja que eu só de mudar aqui para o while, ele vai ficar me perguntando enquanto eu não digitar uma nota correta. E aqui eu também vou mudar para o while. Então veja que essa simples modificação aqui no nosso código
Então, enquanto a nota aqui não for maior que 0 e menor que 10, ele não vai deixar o usuário, o algoritmo aqui seguir para o cálculo de média e fazer o nosso controle. Vejam aqui que essa simples refatoração, essa simples modificação no código aqui, a segurança que ela adiciona para o nosso algoritmo. Vou executar isso aqui na prática. Então, digitar o nome do aluno, vou colocar lá João. Primeira nota do primeiro bimestre, vou colocar lá 12. Digitar a nota do segundo bimestre, vou colocar 5. Nota do terceiro, 6. E a nota do quarto bimestre eu vou colocar que foi -3. Então a primeira validação aqui que ele caiu foi no primeiro, porque no primeiro eu digitei uma nota maior que 10. A nota digitada para o primeiro bimestre é inválida. Digite novamente a nota do primeiro bimestre. Eu vou insistir no erro e vou colocar aqui uma nota menor que 0. Vou colocar que a nota do primeiro então foi -2. Veja aqui, ele não saiu daquele laço, ele continua validando. A nota digitada para o primeiro bimestre é inválida. Digite novamente a nota do primeiro bimestre. Eu vou colocar 13. A nota digitada é inválida, pede novamente. Enquanto eu não digitar uma nota válida, no meu caso aqui, por exemplo, 8, ele não vai deixar. Então, agora ele já foi para a validação lá do quarto bimestre. Aqui mesma coisa. Se eu insistisse em colocar lá, por exemplo, um número negativo ou um número maior que 10, ele não deixa o algoritmo continuar. Então agora eu vou dizer que a nota lá do quarto bimestre é 4, que é válida. Então agora ele foi, executou lá a média e a condição final. João ficou em recuperação com média 5,75. Então, com esse exemplo aqui, com essa recapitulação que a gente viu de tudo que a gente aprendeu, vocês entenderam como o while funciona. O while, ele depende de uma condição. E o que eu falei agora há pouco para vocês para tomar cuidado com uma operação lá dentro do while que sempre retorna verdadeiro. Por exemplo, se eu fizer, que é para executar aqui, que, por exemplo, lá uma 2 é menor que 3, isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Então isso aqui causa o que a gente chama na programação de um loop infinito. Por que um loop infinito? Vai ficar executando lá travado até não ter mais memória, até o computador travar. Porque isso aqui sempre vai ser verdade. Sempre 2 é menor que 3. Então se eu executar isso aqui, eu vou ter que matar esse código à força, porque senão vai travar meu computador aqui. Ele vai ficar executando para sempre. Sempre 2 é menor que 3. Então para eu parar aqui, caso aconteça isso com vocês, geralmente o Ctrl C vai interromper essa execução, vai fazer o algoritmo aí funcionar. Então esse é o funcionamento do while. O while ele depende de uma validação, ser verdadeiro ou falso, para executar um bloco de código quantas vezes, enquanto aquela condição for verdadeira. A segunda maneira da gente trabalhar com estrutura de repetição no Python é o for. O for a gente utiliza geralmente quando a gente sabe o tamanho exato do que a gente quer iterar. Primeiro eu vou, mais uma vez aqui, pedir auxílio do nosso Python Shell para que a gente consiga mostrar o for aqui na prática. Então vou vir aqui. Como que funciona o for? O for, ele trabalha com um range específico de um tamanho específico que a gente tem que executar. Então o for, como que ele vai sempre tratar aí? A gente vai passar alguma variável, nesse caso aqui eu estou chamando de x, e esse x ele vai iterar num range específico. E para isso no Python a gente tem uma função chamada range, que ela espera 2 parâmetros. Ela espera o primeiro valor e o segundo. Então, por exemplo, se eu quiser que o meu x execute, ou seja, eu quero que esse bloco aqui que está utilizando o for execute 10 vezes, eu posso fazer isso aqui, de 1 até 10. Abro também os 2 pontos, assim como funciona no while. E aqui dentro eu vou escrever, por exemplo, mostrar o valor de x. A gente vai ver bastante o for na prática quando a gente estiver trabalhando com lista. O próximo conteúdo da aula, o próximo tópico dessa mesma aula é lista. Então sempre que a gente for trabalhar com lista, a gente vai utilizar o for. Esse range aqui, ele retorna uma lista com 10 posições. O próximo vídeo que vocês vão assistir depois desse é um vídeo onde eu trato sobre lista. E nesse vídeo vai ficar claro isso aqui para vocês. Então aqui eu vou
imprimir o valor de x. O valor de x concatenado com x, eu vou pegar e vou executar. Essa é a estrutura do for. Então, o que vocês têm que entender de diferença do while para o for? O while, a condição dele, enquanto for verdadeira, ele executa aquele bloco de código. O for não. O for ele executa um tamanho já pré-definido. Nesse caso aqui, 10. Vou executar isso aqui. Então, ele foi lá e escreveu o valor de x de 1 até 9. Se eu quisesse, por exemplo, executar 10 vezes aqui, eu teria que mudar, que o meu range vai de 0 a 10. Então aqui eu vou copiar essa mesma linha aqui, vou digitar aqui, vou colar aqui embaixo. Então, se eu quisesse executar 10 vezes, meu range vai de 0 até 10. Agora, se eu der um Enter aqui, tenho que tomar cuidado com esse espaço em branco aqui que ele reclamou. Vou vir aqui e executar. Então veja que ele executou. Mais uma vez eu colei aqui e não fiz a alteração que eu comentei com vocês. O range é de 0 a 10. Então, se eu vir aqui e executar o for de 0 até 10, então o meu for lá vai de 0 a 10. Tirar esse espaço aqui, que é o que ele está reclamando. Então veja que ele executou 10 vezes esse bloco de código aqui. E aqui poderia ter quantas instruções eu tivesse. Então nessa aula vocês entenderam onde a gente aplica estrutura de repetição. Volto a frisar, o for a gente vai ver a aplicação dele quando a gente estiver tratando com listas. A gente resolveu esse algoritmo aqui com bastante calma. Eu aproveitei para recapitular tudo que vocês viram até agora. Depois eu mudei, fiz uma refatoração de código, uma melhoria no código aqui, substituindo onde a gente estava utilizando o if por while, e vocês viram aqui que fica bem claro que enquanto isso aqui não for, né, nesse caso, enquanto isso aqui for verdadeiro, que no nosso exemplo aqui que eu apliquei é verdadeiro enquanto a nota fosse inválida, ele fica perguntando e não sai daquilo. Então o while aí funciona dessa maneira. A gente também viu como funciona o for, e na aula de lista vai ficar bem claro aí qual que é a aplicação do for. Nesse vídeo é isso, pessoal.